Como saber se eu já estou no climatério? Entenda todos os sinais. Eu sou a doutora Kalina Maia, médica ginecologista, especialista em terapias hormonais e hoje eu vim aqui te perguntar, será que você já está no climatério, mas não sabe exatamente se realmente está e fica se perguntando o que está acontecendo com o seu corpo? Será que esses sinais e sintomas e todas essas mudanças que estão acontecendo comigo, no meu corpo, no meu comportamento, são realmente normais? Então fique comigo até o final desse vídeo, porque eu vou esclarecer tudo para você de uma forma simples e direta, para que você se sinta confiante e tranquila em relação a essa fase da vida. Que inclusive, gente, vai acontecer com todas nós. Antes de mais nada, o climatério é uma fase de transição na vida da mulher. Não é uma doença, tá, meninas? É apenas aquele momento em que os hormônios começam a flutuar e a diminuir e o ciclo menstrual começa a ficar irregular. Isso geralmente se inicia entre os 40 e 50 anos e essa fase pode durar por vários anos, até chegar na menopausa, que é quando a gente para de menstruar definitivamente. É importante saber que o climatério pode se apresentar de diversas maneiras, com mais de 70 sinais e sintomas catalogados. E apesar de ser uma fase natural e normal na vida de toda mulher, ela pode trazer alguns desses sintomas que incomodam bastante. E por isso nós precisamos conversar sobre eles. Então, para você não ser pega de surpresa, eu vou começar te contando aqui quais os sinais e sintomas mais comuns do climatério. Depois, eu vou falar um pouquinho dos mais estranhos e bizarros, mas que também podem surgir e que você tem que ficar atenta, pois esses também vão acontecer e se você ficar ligada, vai ser muito melhor. Vamos lá? Primeiro, irregularidade menstrual. Esse é um dos mais comuns, gente. Acontece com quase todas as mulheres. Muitas vezes você percebe que sua menstruação está vindo de forma irregular, muito próxima ou muito distante uma da outra. Ou algumas vezes você perde totalmente o parâmetro do seu ciclo, sendo esse totalmente imprevisível. Lembrando aquele período lá atrás da puberdade, onde você nunca sabia quando ia menstruar e muitas vezes era pega de surpresa com um sangramento importante. Isso é um dos sinais mais comuns. Não é raro que o ciclo menstrual se altere de forma muito inesperada. Segundo, ondas de calor, aquele famoso fogacho, aquele calorão. Você sente aquele calorão repentino, seguido de suores, aquele famoso suor frio, sabe como é? Que acontece de repente, principalmente no rosto e no pescoço, e pode durar alguns minutos. Esse é um sintoma bem característico do climatério. Ocorre inicialmente durante a noite, pode interromper o sono, deixando as mulheres molhadas de suor, e depois pode aparecer durante o dia. Eu não entendi o que ele falou. Alterações do sono. Fica difícil de dormir? Gente, acontece muito da gente ter dificuldade ou para pegar no sono, ou acorda várias vezes durante a noite. Aquele sono picadinho, sabe? Tenho muitas pacientes que falam assim, doutora, parece que tem um despertador interno. Quando dá 3 horas da madrugada, ele desperta e eu acordo. Isso normalmente é por conta das flutuações hormonais do climatério. Quarto, o ressecamento íntimo é outro sinal muito comum. E o que acontece? A redução do estrogênio afeta muito essa região, diminuindo a lubrificação natural, tornando as relações íntimas muito desconfortáveis, com dores intensas e até sangramento. Quinto, mudanças do humor. Se em uma hora você está bem e de repente você está irritada, ansiosa, até um pouco triste, deprimida e chorosa, fique tranquila, meninas. Se isso está te impactando muito, precisamos conversar sobre como ajudar a equilibrar tudo isso. A reposição hormonal pode te ajudar, sim. Assim como também fazer uma terapia, tá? Também pode trazer um pouco mais de estabilidade do humor. Diminuição da libido, gente, é uma das principais queixas da mulher do climatério. Se você sente que o desejo sexual está diminuído e algumas vezes você tem a sensação de que ele realmente desapareceu e você fica até em dúvida se ainda ama de verdade o seu parceiro, saiba que isso é muito mais comum do que você imagina e que isso tem tratamento sim e com bastante sucesso. Atenção e memória. Algumas mulheres relatam lapsos de memória ou dificuldade de concentração, o tão famoso brain fog, aquela névoa mental, sabe? Além da diminuição da cognição, que também pode ser relacionada ao climatério e traz bastante desconforto e preocupação a todas nós que estamos passando por isso. Gente, a gente tem a sensação de que está ficando meio lesada, meio lenta,
coisas que a gente resolvia quase que sem pensar automaticamente, que era uma coisa muito simples. No climatério a gente precisa parar e pensar um pouco antes de desenvolver essas atividades normais e corriqueiras. Inclusive, isso traz bastante ansiedade e irritação para muitas de nós. Dores articulares, gente, muitas mulheres costumam sentir aquelas dores nas articulações, principalmente de manhã. A deficiência do estradiol leva à diminuição da lubrificação das articulações. Isso causa bastante dor. Sabe quando a gente acorda pela manhã e tem a sensação de que está toda entrevada, toda dura, com as juntas todas endurecidas? Isso é muito comum no climatério e se deve à diminuição do estradiol. Gente, outra mudança importante é a mudança na pele e nos cabelos. A pele, ela vai se tornar mais seca, mais fina, menos firme. A gente tem a sensação de que ela tá derretendo. E também os cabelos, tá, gente? Eles podem começar a cair, ficar mais finos devido à própria diminuição hormonal. E há uma mudança perceptível no fio do cabelo, deixando o cabelo mais ressecado, com aquele aspecto de palha, sabe? E que por mais que a gente use creme hidratante, hidrate-os com frequência, use bons produtos, isso parece que não resolve de jeito nenhum. E fica mais difícil mesmo de resolver, gente. Porque o problema é pela deficiência hormonal. E se a gente não tratar a causa, a gente não resolve o problema. Gente, aumento de peso. Quem não se incomoda com aumento de peso? Nossa! O aumento de peso, principalmente na região abdominal, é uma queixa muito comum. A deficiência de estradiol faz com que haja uma diminuição do metabolismo, aumento do apetite e uma mudança na deposição da gordura corporal. Sabe aquela deposição de gordura ginecoide que a gente tem mais assim, ó, no bumbum, nas coxas? Isso é modificado. Ele passa a ter uma deposição de gordura diferente, passa a ser uma deposição mais andrógena, que acontece mais na barriga e nas costas. É uma deposição de gordura mais masculina. Esses são os sinais e sintomas mais comuns, porém, a gente pode ter muitos outros que são menos comuns, como, por exemplo, fadiga e cansaço inexplicáveis, dores de cabeça mais frequentes e intensas pela grande flutuação hormonal nessa fase, hipersensibilidade mamária, aquela mama mais inchada, próximo do período menstrual, que muitas vezes antes não existia. Gente, ocorre também alteração no batimento cardíaco. Pois é, alteração no batimento cardíaco, que a gente fica pensando que está tendo um ataque cardíaco, alguma coisa desse tipo, e não é uma taquicardia pela alteração hormonal. Gente, acontece muitas vezes tontura e vertigem, pois essas alterações de flutuação hormonal muito intensa afetam o sistema vestibular, um dos controladores do nosso equilíbrio. Acreditam que câimbras também são coisas do climatério? Existem também alterações na nossa visão, principalmente o ressecamento ocular, que causa muitas vezes turbação visual e diminuição da acuidade visual, além de alterações na digestão, distúrbios como constipação, gases, inchaço abdominal e até diarreia pode ocorrer devido às mudanças hormonais, como a deficiência do estradiol. Outra coisa que acontece, não é tão comum, mas pode acontecer no climatério, são alterações na voz, como rouquidão e ressecamento na garganta, e pode ser notado devido à queda hormonal. Até, gente, mudança no nosso cheiro corporal. Muitas mulheres percebem um aumento no suor ou uma mudança no odor corporal devido a essa variação dos hormônios. A percepção do nosso olfato também fica diferente. Muitas vezes a mulher percebe que o olfato está muito mais sensível, ela sente odores de uma forma muito mais intensa e começa a ter alguma aversão a certos cheiros. Isso tudo pela alteração hormonal. Outra coisa que acontece, que essa é bem comum, mas a gente não consegue ver ou sentir, mas a gente percebe através dos exames, são as alterações do colesterol. Nessa fase, ocorre um aumento natural dos níveis de colesterol, que pode muitas vezes assustar muitos médicos e muitos pacientes, mas isso é natural da fase do climatério. Porém, isso aumenta os riscos cardiovasculares e a longo prazo, se não for instituída uma reposição hormonal na época correta, isso pode realmente levar a um aumento de risco cardiovascular. Tudo isso causado pela deficiência do estradiol, o nosso principal hormônio e grande protetor cardiovascular. Gente, outra percepção que a gente tem, mas muitas vezes não é relacionada a essa época, é a perda da massa muscular, a famosa sarcopenia. A queda do estradiol afeta a manutenção da massa muscular, o que pode levar à perda de força, perda de resistência física.
Essa sarcopenia, você percebe que você está mais fraca, que você não consegue levantar mais o mesmo peso na academia que conseguia antes, e muitas vezes você fica mais propensa a lesões durante a atividade física. E pasmem, gente, alterações nos dentes e gengivas. Pois é, o climatério pode afetar e muito a saúde bucal, resultando em maior sensibilidade nos dentes, principalmente quando a gente vai ingerir alimentos muito gelados ou muito quentes, ou problemas na gengiva, como sangramentos quando a gente vai escovar o dente e inchaços. Isso ocorre devido principalmente à diminuição dos níveis de estrogênio, que impactam fortemente na saúde óssea e nos tecidos da boca. Gente, são muitas alterações, não é verdade? E aí, você se identificou com algum desses sinais e sintomas? Calma, a boa notícia é: o climatério, apesar de ser muito desafiador, a gente tem a solução. Quando ele é acompanhado de forma adequada e são instituídas terapias hormonais personalizadas, a gente pode aliviar e muito desses sinais e sintomas e promover uma melhora da qualidade de vida estúpida. Então, acompanhamento médico regular, exercícios físicos, alimentação balanceada e a terapia hormonal são opções de tratamento que podemos explorar juntas para garantir o seu bem-estar. Se você está passando por alguma dessas mudanças ou tem dúvidas, não hesite em procurar ajuda, gente. Eu estou aqui para te apoiar, te ajudar a viver essa fase que pode ser a melhor fase da sua vida, se for acompanhada de maneira correta, tá? E se você gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos que também podem se beneficiar dessas informações e se inscreva no canal. E já ativa o sininho, tá? Para mais conteúdos sobre saúde feminina, climatério, menopausa e longevidade saudável. Comente aqui abaixo qual desses sinais e sintomas você já percebeu no seu corpo. Eu vou adorar ler seus comentários e te ajudar com mais informações. Então não se esqueça de interagir. Nos vemos no próximo vídeo e lembre-se, cada fase da sua vida é única e você merece se sentir bem em todas elas. Tchau, tchau, até o próximo.